Pessoal, tudo ok? Hoje vamos analisar os tempos anatômicos na pesquisa entre entronogramas ligado às pesquisas e fenômenos ligados aos campos investigativos. Ok? Então, as temáticas que consolidam os campos entre os autores e os temas, que eu participo também, ok? Nos traz panoramas importantes. É lógico que eu vou estar na motricidade sumária, nessa perspectiva analítica contemporânea ligada à pós-modernidade. Vamos colocar, primeiro ponto, a compreensão, né, entre as estruturas e a apresentação ligado à sua própria estética e os seus próprios costumes analíticos e panoramas ligados aos planos científicos. Ok? Vamos lá, nos trabalhos acadêmicos. Então, os instrumentos, quais são? Fichários, portfólios, ou seja, a gente fala até brincando, ameaças de morte e outros campos e calibres de escalões que estão ao nosso redor, entre os campos acústicos, como eu já falei. É lógico que eu deparei hoje com os campos de Engel, os campos fenomenais que ocorrem em destaque. E nos traz em destaque o corpo e a subjetividade, o corpo e a objetividade relacionada. Então vamos lá. Entre fichamentos, textos escritos, modos de organização de textos, é lógico que os campos ortográficos nós colocamos em questões de quê? De teses e teses coordenativas. Ok? Então vamos lá. Nessa organização contextual-textual, nos mostra procedimentos para leitura e releitura corporal entre textos didáticos, científicos, ligado às questões entre pesquisas, pistas e trilhas relacionado ao corpo e a sua contextualização relacionada à própria virtude. E cronogramas ligados às ameaças poéticas que desdobram entre comunidades científicas ou não. Isso nos traz emblemas, traumas, tramas e campos de paradigmas ligados à própria motricidade humana. Em destaque. Vamos lá. Então, quando falamos sobre trabalho acadêmico, trabalho é um campo de elaboração, né, ligado à questão geradora. O que vai gerar? Qual foi a problemática? Será que foi eu, ou a ti, ou a mim? É nós? Ou nos traz uma liga relacionada de vários panoramas entre o conhecimento científico? Vamos lá. Quando falamos de gerar, em questões de gerenciamento motor, não podemos isolar os campos acadêmicos que ocorrem, os acadêmicos que eu falei, que demonstram o surgimento ligado ao próprio dicionário. É lógico que Platão e Aristóteles falam de república. Que tipo de república nós falamos? Quando falamos republicar, vamos republicar um artigo, vamos restituir um artigo, renovar um artigo. A palavra demonstra o que? Um regime, uma renovação, uma restauração motora, ou seja, algo que venha nos trazer vários antídotos que possa nos ajudar entre a linguagem e a sociabilidade. Pois bem, quando falamos sobre centros acadêmicos, o próprio acadêmico ele é filial à própria gestão. E a própria gestão é filial ao próprio acadêmico. E o próprio acadêmico ele tem um gerenciamento que ele pode também gerenciar a própria academia ou escola onde ele está. Aonde ele deu aula, e esse próprio gerenciamento vai haver o quê? Discórdia. Porque não houve leis e nem normas. O que pode acontecer? Nessas leis e normas nos traz efeitos dogmáticos entre calibres, ou seja, até fuzis, armas que possam atrapalhar a nossa própria faculdade. Nesta universidade, para todos que estudamos, desde a escola nova e da escola velha, que falamos que é um estado moral de ameaças e violências de morte, lembramos de épocas que próprias professoras trouxeram como oportunidade de falar sobre metodologia científica,
o parecer entre as faces da metodologia científica, demonstrando entre cláusulas, ligado a artigos novos e artigos renomeados como superpoderes, superestruturas que não têm valor algum ligado a outras disciplinas. Eles só mudam os nomes e colocam nosso próprio nome ou o nome de outros. Isso nos traz origem e difamações entre identidades, ou seja, conjuntas, não ideológicas, porque identidade ideológica nós somos. Identidade conjuntas é o quê? Colocar anexos que colocam o nosso próprio nome. Eu já fiz isso? Uma vez eu fiz, experimentei, coloquei num batalhão para ver o anexo ligado à experiência. É lógico, o comandante, no dia que ele tiver um tempo ocupado, como eu falei, um tempo comprado, um tempo ocupado, ele vai me chamar. Mas você pode ver que entre os calendários há uma dificuldade muito grande. Entre as origens, entre o campo epistemológico relacionado ao paradigma do motor, ao paradigma do senso e a sua própria vitória. O senso de sua própria vitória nos traz normas ligadas ao trabalho acadêmico. Qual o tema hoje? O tema é erupções ligadas ao próprio conhecimento. Aonde há um campo vulgar, há um campo ligado ao senso comum. E aonde há um senso comum, há um termo ligado à própria lei. E quando você vai revogar as próprias leis, vai ser divulgado. Vai ser um campo expresso de expansão entre a intencionalidade e a ação. Aonde há uma intencionalidade, há um tecido social. Aonde há um tecido social, há uma metamorfose. Aonde há uma metamorfose, há um poder crucial entre esses paradigmas relacionados aos poderes, entre facções, ONGs, ou seja, INGs, ou seja, N fatores que podem acontecer. Como podemos entrar nesses paradigmas? Ou seja, nos trabalhos acadêmicos, na elaboração de questões que possam gerar violência ou pacificação. A pacificação vai trazer um horóscopo ou um organismo idiomático, embora o horóscopo, ou seja, algumas questões ligadas também, que nós temos que ter a nossa relação pessoal entre fé, em relação também a dons, em particularidades, talentos e outros departamentos, nós temos que colocar em setores pessoais. Quais são as maneiras que podemos trazer efetividade? Vamos lá, levantamentos bibliográficos hoje, ou amanhã, melhor hoje, trazer essa mesa bibliográfica histórica entre o passado e o presente. E entre o presente e o passado nos traz estruturas, entre opiniões e axiologias, entre detalhes em países e outras porta-vozes que te conhecem, nos campos diplomáticos de fato que não conhece. Isso vai trazer o quê? Emblematizações ou embriologias acadêmicas e científicas que vão atrapalhar até a própria carreira do sujeito e o seu sujeito histórico, ou o sujeito e os seus próprios desejos. Pois bem, quando colocamos esse campo de anamnese que não nos conhece, nos traz um ser humano que não tem identidade. É um ser humano que tem uma cultura vazia? Não. Pode ser esperto entre a comunidade, mas não vai ser longe que ele vai ir. Isso nos traz panoramas importantes entre a identidade perdida e a identidade geral. A identidade geral que nos traz o quê? Vários modos de viver, identidades, outros nomes, ou seja, fake news que acontece. Eu já tive a experiência de colocar algumas coisas aí, mas sempre eu coloco o meu nome. Aí ninguém pode dizer que eu posso estar morto ou luto alguma coisa. Está o meu nome ali em registro. E nos traz o quê? Compêndios relacionados à própria evidência. Hoje a lei tem que saber que as articulações entre a educação física, sabemos sobre a lei tem anexo a nós. Se eu mostrar o que nós olhamos em todas as fake news que acontecem e os campos metódicos que ocorrem desde vários canais digitais, vai nos trazer o campo que elucida ameaças. Ok? Hoje, o ameaçador vai trazer em tona para nós a próprio punho de misericórdia, porque é senso comum ou porque não estudou. Vamos estudar, ok? Estou brincando aqui em metodologia científica porque fake news, desde Durkheim, Emile Durkheim, ele fala sobre isso, né? Ele fala que o negócio de plágio, você vê os campos introdutórios, no primeiro livro dele, Trabalho e Divisão Social, ele coloca ali sobre a palavra plágio, eu levei um susto. Eu estava lendo os campos introdutórios, eu olhei assim, plágio, na década de 30 que ele faleceu, né? Ali na década de 30, 40, eu falei, meu Deus, será que já tinha esses terrores
na época, né, os cosmo campos teóricos, ok?